Aqui estamos mais uma vez, nos encontrando com o povo de Santo Amaro da Imperatriz para conversarmos, para ouvirmos o teu Evangelho. Esse Evangelho bendito que trouxestes até nós quando aqui estivestes. Que nessa manhã, Senhor, possamos ouvi-lo, não apenas com a nossa mente, mas também com o nosso coração. Que possamos sentir, Senhor, o Evangelho. Que essas palavras possam entrar no nosso mais íntimo do ser. Que ali fique. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, possamos lembrar dessas palavras, possamos trazê-la para a nossa vida e praticarmos o Evangelho. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a tua proteção, o teu amor, a tua intuição para esse momento tão especial que é falar do teu amor e dessa paz que o nosso Pai nos traz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Examina-te. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nesta tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu esta verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida do teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que hajas sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em seu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo,
recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, da Lavra de Francisco de Assis, inspirado pelo Espírito de Emmanuel. Aqui nós vimos como nos é alertado, dentro das nossas práticas diárias, em todos os momentos, como nós podemos fazer para sabermos se estamos no caminho, para sabermos se as nossas ações estão corretas. Basta que indaguemos se fazemos aquilo por vindita, por vendetta, por vingança, por vanglória, ou se é uma ação por humildade, por desejo de aprender, por desejo sincero de auxiliar, por desejo de crescimento pessoal, ou se é para competir com esta ou aquela pessoa. Em tempos de mídias sociais, é muito comum que as pessoas se comparem umas às outras. É comum que as pessoas se coloquem em determinadas posições e exijam de si mesmas aquilo que elas não são. Mas quando nós lembramos da palavra de Paulo, não faças por contenda ou por vanglória, nada faças, mas por humildade, somos alertados para estes momentos também. Muitas vezes no nosso dia a dia, nós nos esquecemos daquilo que realmente nos move, daquilo que realmente, pelo qual fazemos algumas coisas, qual é o verdadeiro propósito que está por trás disso tudo. E para sabermos disso, só existe um caminho, o autoconhecimento. Não à toa, o benfeitor Emmanuel colocou o título do capítulo como Examina-te. E é nesse momento de examinar-nos a nós mesmos, é que nós vamos vendo as nossas imperfeições, vamos corrigindo os rumos que tomamos, vamos corrigindo as nossas ações, vamos realizando novos aprendizados e vamos dominando o nosso orgulho, o nosso egoísmo e abrindo os nossos corações, aqueles momentos em que a gente pode olhar para o nosso próximo, igual a nós, como nós. Não são perfeitos, somos falhos, somos cheios de malícias, de amarguras, de dores, mas também somos cheios de boa vontade. Também carregamos no peito a vontade de acertar, a vontade de realizar algo bom. Mas guardemos também a cautela para que isto não venha a se transformar em algo que possa fazer com que tropecemos mais à frente. Que não seja um obstáculo para a nossa evolução ali na frente, alguns anos mais na frente. A tarefa, entretanto, não é difícil, ela dá muito trabalho. Ela é uma tarefa de todos os dias. É uma tarefa árdua, porque exige que a gente plante, que a gente are esse terreno, para que a gente retire as ervas daninhas, para que a semente que foi plantada realmente produza bons frutos. Entretanto, nós gostamos de plantar, de semear a esmo e não nos damos conta de que devemos carpir o terreno, roçar o terreno, tirar as ervas daninhas para que se possa colher algo que nos dê sustento, seja para a alma, para o espírito, para a mente, para o coração. Então, ao nos convidar para nos examinarmos, o apóstolo Paulo, ele deixa claro a necessidade intrínseca que todos nós temos de estarmos atentos ao que nós fazemos. E agora vamos lembrar um pouquinho da passagem de Jesus que fala sobre orai e vigiai, para não cairdes em tentações. Esse também é um outro alerta. E sempre quando nós podemos tirar um momento no dia, de preferência ao final do dia, onde nós vamos conversar com a nossa consciência e vamos ter uma conversa franca. O que eu fiz? Como eu procedi? O que eu poderia ter feito de melhor? Como eu posso fazer isso numa próxima vez? Mas sem carregar para a noite que vamos ter nenhuma questão de culpa,
mas assumindo a responsabilidade de, no dia seguinte, fazermos um pouco melhor do que no dia anterior. E assim, como ressalta o apóstolo Paulo, a experiência humana não é uma estação de prazer, o homem permanece na função de aprendizado, estamos todos em uma escola. E como escolares, devemos atender às demandas dos nossos professores, da mesma forma que devemos cumprir as tarefas que nos são passadas. Nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que essas tarefas são programadas por nós antes de reencarnarmos. E algumas vezes nós nos deparamos de volta com elas sem sabermos o que fazer. Então, mais uma vez, vamos ouvir o conselho de Paulo e de Emmanuel. Examina-te. Se nós pararmos todo momento, qualquer momento do dia, uns singelos 5 minutos que seja, em que nós possamos parar, refletir, respirar fundo e perguntar a si mesmo: o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Onde eu quero chegar? Está correto esse caminho? Pergunte a Deus, converse com Jesus. Certamente você encontrará um alento em seu coração se estiver no caminho certo, e um pequeno desconforto se não for este o caminho. Quando praticardes alguma ação que ultrapasse o caminho das obrigações, daquilo que nós devemos fazer todos os dias, vamos ver o que nos move naquele momento. Por que eu estou fazendo aquilo? Se não é uma obrigação minha, por que eu estou fazendo aquilo? E nós não estamos falando da caridade, estamos falando das nossas obrigações diárias, para nossa manutenção aqui na Terra. Mas quando nós nos dispomos a ajudar alguém, que vai além das nossas obrigações diárias, quando nós nos dispomos a auxiliar numa tarefa, alguma pessoa que está enferma, dar assistência a uma família que está precisando de uma mão mesmo, de uma ajuda manual mesmo, perguntemos: o que me move a fazer isso? É o desejo simples de estar ali ajudando, de saber-me útil, ou eu carrego dentro de mim alguma vanglória ou alguma contenda? Eu vou para provocar? Eu vou para me sentir superior? Ou eu vou lá realmente para ajudar? Quando nós nos dispomos sinceramente a crescer no caminho espiritual, o aprendiz precisa se questionar. Quando nós estamos estudando no ensino cotidiano da nossa vida, seja no ensino médio, no básico, no fundamental, no ensino superior, cabe a nós questionar o que nós estamos aprendendo, para que possamos melhorar o nosso aprendizado. E assim na Terra, nas nossas experiências, cabe-nos questionar a nós mesmos: o que me move a fazer isto? O que me move a ir além das minhas obrigações? Será que eu estou indo além das minhas obrigações porque a doutrina espírita me pede? Porque eu li naquela religião? Porque eu li naquele livro? Ou será que realmente é um movimento do meu coração? Porque mesmo que nós estejamos movidos por esta ou por aquela doutrina, ainda estamos sendo movidos por algo que vem de fora e não totalmente de dentro do nosso coração, não por um impulso interno. Ainda assim, é melhor do que nada fazer. Mas a nossa busca ao examinarmos as nossas próprias ações deverá sempre ser o mais profundo possível, para que vejamos se realmente nós estamos sendo humildes ou apenas temerosos daquilo que nos ensinaram os que nos precederam, no sentido de dizer: se não fizeras assim, serás castigado, se não seguires a lei, serás castigado. Não, Deus não pune, Deus não castiga. Nós estamos em aprendizado.
o que vai acontecer é que nós receberemos novas oportunidades de aprendizado. Algumas um pouco mais dolorosas, outras nem tanto, mas o mais importante é que todos estaremos sempre com oportunidade de aprendizado, sempre com oportunidade de crescimento, porque a fatalidade nossa é nos tornarmos perfeitos, é nos tornarmos seres, espíritos puros. A nossa caminhada é longa, a nossa caminhada requer que nós nos dediquemos ardorosamente a isso, e para isso nós precisamos aprofundar os nossos questionamentos. Ao examinarmos a nós mesmos em nossas ações, questionemos também se eu faço isso por essa ou por aquela doutrina, porque esta ou aquela pessoa falou, ou se realmente eu sinto lá no meu coração, onde eu encontro Jesus, que aquele é o movimento correto. Porque, a mais das vezes, nós tentamos enganar a nossa consciência, porque é muito difícil, é muito trabalhoso lidarmos com o passo a passo do que nós precisamos fazer e enfrentar as nossas próprias mazelas interiores, as nossas próprias armadilhas egóicas interiores que nos fazem criar pequenos tropeços ao longo do caminho. Então, que nós sejamos caminhantes, aprendizes, libertos por Jesus, caminhando com Jesus, na certeza de que as mensagens e as benesses do Cristo estarão conosco sempre que buscarmos as suas palavras e o seu maior exemplo. Como disse Paulo, nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Vanglória, inclusive, em relação a nós mesmos, por nos acharmos, olha, eu consegui fazer isso. Sim, eu estou tentando fazer algo melhor, mas as armadilhas mentais, emocionais e do ego que ainda nos aprisiona, elas nos tomam algumas vezes e são pequenos gatilhos que disparam e impedem a nossa evolução. Caminhemos todos sabedores de que estamos em aprendizado, confiantes porque seremos vitoriosos, livres porque Jesus já nos libertou, e fortes porque é Deus que nos conduz. Que a paz, a luz e a sabedoria divina estejam com todos nós, todos os dias. Então, meus irmãos, chegou o momento de fechar os olhos, de olhar-nos interiormente, de vermos quem somos realmente, espíritos eternos. E somos necessitados desse Mestre Jesus. Como diz a música, precisamos nos renovar. Elevemos os pensamentos, meus irmãos, a Jesus, rogando, Jesus, permita que nesse momento as bênçãos do mais alto, os medicamentos do laboratório divino, possam adentrar ao lar desse irmão que nos escuta. Tu sabes, Senhor, onde está a sua dor, seja no físico, seja na alma. Que ele possa sentir o bálsamo caindo sobre ele, envolvendo, aliviando, acalmando, curando. Jesus amado, que essas bênçãos estejam junto aos seus familiares, aos amigos,
aos entes queridos, aos amores. Que todos que estejam no pensamento desses irmãos sejam abençoados. E te pedimos, Jesus, que essa luz se expanda sobre esse planeta. Vá aos hospitais terrenos, aos hospitais do astral. Vá ao encontro do irmão que sofre, do irmão que está em seu lar também com medo, em pânico, que está com a fé diminuída. Te pedimos, Jesus, que essa fé aumente, que ele confie nesse Pai Criador, que nos disse, Jesus, que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele. E que no mundo teremos que sofrer, mas eu venci o mundo, disse Jesus, e também vencerás. Que nós possamos nos resignar diante da vontade divina, dos desígnios desse Pai, e recebermos a força, a coragem, a esperança, a sabedoria necessária para continuarmos os nossos passos terrenos com muita força, com muita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.